Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vinda ao episódio de número 10 do Mintingcast, que é mais um espaço para estarmos conectados e para conversarmos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora, lead de conexões e estratégias da Tática Eventos, e hoje para mim é um episódio super especial, porque é uma comemoração, é uma reverência ao dia 29 de outubro, Dia Nacional do Cerimonialista, e é um tema que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, sou uma defensora da causa, sou cerimonialista por opção e paixão, fui por necessidade no início, mas por opção e paixão, e é um tema que eu gosto muito de falar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que toda vez que eu tenho algum tipo de curso ou palestra que eu tenho que falar sobre cerimonial, eu geralmente uso a hashtag Pinto no lixo, de tão feliz que eu fico, porque é muito incomum nós termos pessoas que estejam dispostas a ouvir sobre cerimonial. E é justamente por isso que eu trouxe o convidado desse episódio, porque ele é um outro apaixonado, e nós temos uma missão, um propósito em comum, que é justamente disseminar o cerimonial como algo importante, estratégico, funcional, e que todo profissional que lida com eventos precisa conhecer e aplicar. O cerimonial e o protocolo são comumente vistos como uma burocracia ou formalidade. As pessoas no geral, e o pior, os próprios profissionais de eventos não conseguem perceber o valor estratégico que vai além das convenções sociais do cerimonial e do protocolo, e a importância e o impacto na imagem e nas relações e, consequentemente, nos resultados das organizações. Então, para além da funcionalidade do cerimonial e a sua forma de ser planejado e executado de forma estratégica, com métodos e processos, é que eu trago para vocês, tenho prazer de trazer para vocês, como convidado desse episódio, Pedro Amorim, que é consultor empresarial em gestão estratégica e cerimonial e protocolo. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu estou muito feliz. Então, Pinto no lixo, seja bem-vindo, e eu já vou começar te pedindo que você, por favor, se apresente, porque é um currículo primoroso, minha audiência, primoroso. Então, eu vou pedir a Pedro que ele se apresente e conte para a gente também a experiência dele como cerimonialista. Olá, Sinara. Olá, ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui, Sinara, primeiro porque eu admiro muito o seu trabalho. Já escutei vários podcasts seus e é sempre um conteúdo de muita utilidade para a gente que é profissional de cerimonial e de eventos, né? E aí eu digo profissional, que é a pessoa que pensa na gestão do trabalho, que pensa não somente no lado operacional, mas também no estratégico, que é essa batalha que você citou, que a gente vem travando diariamente. Acho que é um propósito de vida, sim. Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho, mas eu larguei um emprego de 14 anos, concurso público, para poder exatamente sozinho, assim, tomar iniciativa, criar a minha empresa e de batalhar por um pensamento mais estratégico cerimonial. E é engraçado a gente falar de batalha, né, Sinara? Porque uma das bíblias da estratégia chama a arte da guerra. Então, acho que nada mais natural do que a gente estar nesse campo, porque é muito difícil, é um trabalho, como dizem, né, de formiguinha, pouco a pouco, que requer paciência, que requer conscientização, que requer uma mobilização gradual, que vá crescendo e esse pensamento vá se disseminando do cerimonial como essa importante ferramenta estratégica. E aí, outubro é sempre um mês muito feliz para a gente, né?
Dia do Cerimonialista, 29 de outubro. A gente está comemorando nesse podcast, que é uma ferramenta, apesar de não ser tão recente, considerada no mercado, sim, uma ferramenta inovadora, uma ferramenta nova. Inclusive, poucos cerimonialistas e organizadores de eventos, como você, tem essa iniciativa de usar essa ferramenta e, ao mesmo tempo, estimulam que as pessoas escutem, se familiarizem. Então, nós estamos comemorando junto aqui hoje, não só eu e você, mas todo mundo que está ouvindo a gente, Dia do Cerimonialista, no dia 29. Eu costumo colocar que é como se nós estivéssemos na trincheira, sabe? É aquele pessoal que está de frente, na linha de frente das batalhas. Nós somos aqueles que estamos ali defendendo a casa, por mais que, né, muitos não consigam enxergar esse papel super estratégico que a gente tem de estar ali resguardando a imagem das organizações, as autoridades, as pessoas que personificam essas organizações, e é uma batalha também, porque a gente sabe, né, quem vive de eventos, quem é cerimonialista também, que não é ame ou odeie. Né? E tem uma abdicação, uma dedicação, uma necessidade de comprometimento, de estar muito ausente de casa, de família, né? Não tem nada daquele glamour que a gente sempre é apontado, né? Sempre tem aquela falsa ideia de que nós somos bons vivantes, que nós vivemos de lugares e restaurantes maravilhosos, viagens, cortesias, áreas VIPs, e eu costumo dizer que isso não seria nada mal, né? Não seria, né? Mas também não adianta você estar ali fazendo altos jantares, outras coisas, mas a sua cabeça não está na comida, você quase nunca come, você sempre chega primeiro e sai por último, de pé, preocupado com a cabeça a mil e vários detalhes. Enfim, essa vida que a gente optou em viver, essa jornada que a gente optou em viver, e que eu sou muito feliz, principalmente numa data festiva como essa, mas que é uma batalha. Quem opta sabe que é uma batalha, por isso eu sempre digo aos meus, assim, que aqueles que estão comigo na trincheira, né, como você, que é uma honra servir juntos, porque é uma escolha de vida que não tem glamour nenhum, diferente do que as pessoas pensam, inclusive para nós cerimonialistas que ainda temos essa... gente, eu não estou aqui abdicando, deixa eu fazer um parêntese, viu, Pedro, para minha audiência, porque eu sempre sou a estrategista de eventos, a produtora, a organizadora de eventos, e hoje eu estou aqui me autodenominando cerimonialista. Apesar de sempre colocar dessa forma, eu costumo dizer, eu sempre coloco essa frase, que nem todo organizador de eventos é cerimonialista. Todo cerimonialista é um organizador de eventos, mas nem sempre o contrário existe. Até porque a formação de um cerimonialista ele é muito profunda do ponto de vista da legislação, das convenções sociais, do estudo das relações internacionais, culturais, enfim, existe uma série de outros campos do conhecimento que o profissional de eventos que está ali na estratégia e na operacionalização nem sempre necessita dispor, aplicar essa informação. E o cerimonialista, pela própria questão da sua atividade, né, do seu ofício, ele precisa dessas informações complementares. É uma a mais que o profissional pode galgar, e eu quero muito que você conte à audiência, né, como foi a sua entrada no cerimonial, como é que você optou por isso, né? Pode parecer que é uma coisa muito comum para relações públicas, mas enfim, eu queria que você contasse à audiência como é que foi essa seu chamado para a área e a sua trajetória profissional, e como é que você virou de cerimonialista a militante da profissão. Era um militante mesmo. Para você ver, esse tema é tão apaixonante que você pediu para me apresentar e eu já fui falando do cerimonial estratégico e da batalha, não sei o que, a gente esquece da gente mesmo, igual você falou, né? Então, um pouquinho da minha história, como é que eu caí nessa área de cerimonial. Bom, eu sou por formação, eu sou relações públicas, eu tenho, na verdade, uma formação um pouco diversificada. Dentro da comunicação, eu tenho formação tanto em relações públicas quanto em jornalismo. Mas eu sempre me interessei por essa área do empreendedorismo e uma outra área que é a de ciência política. Então, eu tenho algumas formações complementares em ciência política pela Universidade de Bolonha, na Itália,
e também uma pós-graduação. É um tema que eu gosto bastante. Eu acho que dentro do mundo do cerimonial e das autoridades é importante a gente entender essas relações políticas que estão por trás e que acabam trazendo esse tema da estratégia também mais em voga. E tem também um outro lado aí de empreendedor, então tenho um MBA em gestão empresarial, tenho certificação em gerenciamento de projetos pelo PMI, né, pelo Project Management Institute, inclusive você também, nós somos colegas. E aí eu tento trazer, enfim, tenho aí algumas formações que eu vou, são formações por gosto, são áreas que me interessam bastante e que eu fico tentando beber dessas fontes diferentes para poder fazer com que o cerimonial seja alimentado também por outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento, principalmente essa área política e a área de gestão empresarial. E a partir daí que vem o meu encanto e a minha luta pelo cerimonial estratégico. Como relações públicas, eu trabalhei durante 14 anos na Petrobras, desses 14 anos, 12 anos como chefe do cerimonial. Foi aí a minha grande experiência como cerimonialista, como chefe cerimonial de uma grande empresa. Enfim, foram eventos em mais de 20 países, foram cerca de 2.500 eventos, o levantamento que eu fiz quando eu saí. Foi uma experiência bem, bem interessante e uma experiência onde eu consegui aplicar esses conhecimentos que eu falei para vocês, conhecimentos diversos, porque dentro de uma empresa, o cerimonial ele não pode se dar ao luxo de ser somente aquela área que aplica o decreto de precedência. Não pode. Dentro de uma empresa, você tem que estar ligado ao negócio da empresa, você tem que saber gerar resultados, você tem que saber mensurar o seu trabalho. Os dirigentes lá da empresa, a gente não podia dizer, cerimonial, a gente trabalha com imagem, a gente não dá para mensurar, não dá para vir com esses papinhos. Tem que mostrar gráfico, número, resultado, por mais que seja uma área de cerimonial. Então, eu comecei a implementar diversos planos de gestão, né, tanto estratégico quanto tático, vinculados ao plano estratégico da companhia, e ao longo desses 12 anos fui experimentando diversas ferramentas. A gente criou indicadores para medir a nossa atividade, a gente tinha um painel de desempenho lá, a gente criou um manual de qualidade para o cerimonial, não somente um guia operacional como a gente tinha, né, o guia de protocolo cerimonial da empresa, mas também um manual da qualidade, qual que é a nossa política de qualidade que a gente vai entregar para os nossos clientes, para os diretores, nos eventos, quais são os vínculos de reputação. Quando a gente fala de cerimonial estratégico, a gente está falando de gerar valor para a instituição onde você trabalha. Significa vincular-se aos objetivos estratégicos da sua instituição e fazer com que o cerimonial, que essa área que aparentemente é só operacional, é montar uma mesa, enfim, aqueles estereótipos, né, Sinara, de é a pessoa que escolhe a flor. Eu participava de reuniões lá dentro que as pessoas perguntavam qual flor eu ia escolher. Eu dizia, olha, eu não vou escolher flor, não estou aqui para escolher a flor. Por mais que escolher as flores seja uma parte do trabalho e, enfim, merece todo respeito. Mas dentro de uma empresa, você tem que ser muito estratégico, porque senão você não sobrevive. Uma área que não demonstra resultado é uma área que na próxima reestruturação eles vão cortar. E às vezes... Perfeito! E às vezes você faz o trabalho bem feito, mas você não consegue apresentar, você não consegue medir. Então você é excelente na operação, mas você é deficiente na sua estratégia. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que estão sendo atendidas pelos meus clientes que se eu estou cuidando da pasta do presidente antes dele subir ao palco, eu não estou só cuidando da pasta do presidente, estou cuidando da imagem dele. Ele vai subir ao palco, ele vai representar a instituição de uma maneira organizada, sem, sei lá, mochila em cima da mesa, não sei o quê, porque essa imagem que as pessoas vão enxergar do líder vai impactar na reputação da empresa. Elas olham para o líder e falam, ele é a empresa. Então, se ele está bagunçado ali no palco, a empresa não é confiável. Olha quem está dirigindo a empresa. E aí o valor da marca vai ser impactado. Então, o nosso trabalhinho, né, deixa eu segurar aqui a pasta para o senhor, eu tive uma presidente que andava muito de mochila. Teve um dia que ela queria subir no palco com a presidente da República de mochila. Falei assim, não, presidente, deixa que eu seguro aqui. Aí ela colocou o terninho, não sei o que, e subiu. É a imagem da empresa, né? É o que a gente chama, né, Sinara, de cadeia de valor. Você vai chegar de onde para gerar valor aonde. Se eu tiver que partir de segurar a mochila para chegar lá no valor da marca que é negociada na Bolsa de Nova York, eu vou segurar a mochila sem problema nenhum, sem demérito nenhum. Mas eu tenho que entender por que eu estou segurando a mochila. Correto?
Importantíssimo isso que você... Aliás, mil coisas aí que eu preciso tocar da sua fala, que assim, como você falou, né? A coisa tá tão internalizada na gente que a gente já parte pro estratégico. E é o que a gente defende, assim, né? Quando você é mais uma dessas grandes conexões que a pandemia me trouxe, né? Porque graças a essa possibilidade que nós tivemos, né, nos home offices, de estar estudando mais ali ligados às redes sociais, etc., foi quando eu tive conhecimento, acesso no seu trabalho. Na verdade, foi uma amiga, né, em comum que virou para mim e disse, ó, você precisa conhecer o Pedro, porque, tipo assim, ele é a sua versão masculina, ele fala das mesmas coisas que você fala, ele não tira a palavra... Ela falou assim, ó, ele não tira a palavra estratégico da boca. E aí, que é o meu caso. Quando ela fez brincando comigo, mas ela falou dessa forma, ele não tira a palavra estratégico da boca, ele é que nem você. E... né? Porque tudo meu, de alguma forma, está ligado à estratégia, muito antes de estratégia ser festejada da forma como ela é hoje. Né? O nome da minha empresa é Tática, não é por outro motivo. É porque se entende como a operação, aquilo que vai viabilizar a estratégia de alguém. Eu entendo eventos não como fim, simplesmente, mas como meio para atingir algo, como ferramenta estratégica de um objetivo, de um desafio que a empresa precisa vencer. Né? Então, isso que você falou é uma pérola, porque eu acredito, sinceramente, que essa ideia pré-concebida do cerimonial que nós enfrentamos, que é simplesmente a burocracia que eu comentei no início, né? Ou então as convenções sociais, ou então uma série de regras que a gente precisa cumprir, protocolares, e dar prerrogativas às pessoas. Essa ideia... que se cristalizou de que nós somos só isso, é justamente uma falta de entendimento de o quanto isso é estratégico, o quanto isso impacta na percepção do interlocutor, daquelas pessoas que estão ali no evento, numa solenidade, em relação à personalidade que está ali e à instituição que ela representa. Então, não consegue, muitas vezes, não é percebível, muitas vezes, não se consegue mensurar, muitas vezes, o quanto, para um profissional de eventos, é importante ter os conhecimentos de cerimonial e protocolo e fazê-los cumprir. E isso se dá muito, Pedro, eu penso, né? E, como eu te disse, sempre fazendo uma reverência aos cerimonialistas que vieram antes de nós, mas que eles não tinham essa garra que nós temos de fazer uma demarcação de território, ó. Vamos lá, não é que eu não estou aqui simplesmente segurando pasto, eu não estou aqui simplesmente escolhendo flor porque eu estou escolhendo flor, eu não estou aqui simplesmente tirando e colocando prisma e administrando lugares de mesa e quem representa quem. Inclusive, se você estiver recebendo uma comitiva chinesa, oriental, etc., escolher flor é uma parte muito estratégica do seu trabalho. Então, não é simplesmente... Não é a operação, é o que ela está vinculada, qual que é a estratégia que está por trás. Você vai colocar uma flor que é branco, que é de luto, que é lírio, enfim, tem toda uma parte estratégica. Isso, mas é porque eu acho que a discussão antes ficava muito em simplesmente transmitir, além dos decretos, além das questões oficiais, obviamente, em transmitir o operacional, como você falou. Fazer com maestria o operacional. A gente não tinha aquelas pessoas que aguerridamente, somos poucos, né, mesmo no cerimonial tradicional, que aguerridamente defende a postura estratégica de quem está ali. Então, é um dever do cerimonialista mostrar o seu valor. Mostrar a importância do seu trabalho, a função do seu trabalho, como você colocou, ao que leva o ter ou não ter a figura do cerimonialista, o que pode impactar na organização. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, hoje, de mostrar à sociedade essa importância estratégica, e aí você entra de uma forma
e muito importante na sua verdade, nos conteúdos que você leva, que é disseminar a utilização de procedimentos, de ferramentas e de método para fazer isso. Porque, como você falou, você só vai ganhar respeito do interlocutor quando você tem a mesma linguagem que ele. Exatamente. Né? Exatamente. E quando você mostra que você tem método, que você mensura o que você faz, não é uma coisa feita de forma cabalística, porque a flor é mais bonita ou porque a cor combina com algo. Existe um porquê de estar ali e eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu acho isso perfeito e eu queria que você comentasse também, entre outras coisas, em que momento você despertou para isso? Dentro da sua atuação, ou quando você resolveu atuar como cerimonial, quando é que você desperta para isso? A necessidade de trabalhar na empresa privada? Foi muito natural, assim. Desde na época da faculdade, eu já participava de movimento empresa júnior, né? Tinha lá a empresa, fui diretor da Brasil Júnior. Então, essa coisa do empreendedorismo, ela traz essas necessidades, né? O ambiente empresarial, o ambiente corporativo, ele traz com ele junto essa questão de ter um planejamento estratégico, de ter objetivos de negócio, de ter métodos. Então, na verdade, a questão de trazer isso para o cerimonial foi porque isso já fazia parte do meu dia a dia. Então, quando eu assumi a chefia do cerimonial da Petrobras, eu já pensei, como é que eu posso criar um plano tático aqui? Né? Como é que eu posso medir esse trabalho? E aí, aos poucos, e isso é importante, aos poucos, de acordo com a maturidade da equipe em estratégia, a maturidade do ambiente, né, do gabinete, de onde eu trabalhava, ia permitindo, a gente ia expandindo. Mas eu deixava sempre claro, a Lu tem razão, assim, a palavra estratégia não sai da minha boca, e para mim, se você tem aquela frase lá do profissional e de cerimonialista, nem todo cerimonialista é um profissional de eventos, a minha todo cerimonialista deve ser um estrategista. Todo cerimonialista deve ser um estrategista. Ele tem que trazer isso para poder trazer mais respeito, para trazer valorização da atividade. E não é nenhum demérito, Sinara, é bom para quem estiver ouvindo a gente, porque a gente está falando aqui um pouco do operacional, etc. Não há nenhum demérito no operacional. Nenhum. O operacional é muito importante, mas é muito além disso que a gente tem que fazer. É legal esse tema que você trouxe, o título, né, cerimonial estratégico, muito além das formalidades. É porque é muito além do operacional, muito além do decreto. O decreto tem que ser conhecido, tem que ser dominado, tem que ser... O cerimonialista, ele tem que entender perfeitamente, ele tem que ser ali o senhor das formalidades. Para ele poder flexibilizar em alguma coisa, ele tem que dominar, senão ele vai fazer coisas erradas. Então, não existe nenhum demérito no operacional, assim como não existe nenhum demérito nas tradições, né? Quando a gente fala de inovação, sempre que eu falo de inovação, eu não contraponho a tradição. A tradição ela é essencial, a tradição é que pavimentou o caminho. A tradição do cerimonial, aquele cerimonial mais tradicional, etc., ele construiu um caminho, uma base, em cima da qual a gente vai poder implementar inovações. Até que essas inovações sejam utilizadas pelos cerimonialistas, sejam respeitadas, se tornem ao longo do tempo tradições. E aí, daqui a algum tempo, o que é inovação hoje vai ser tradição e vai vir uma outra inovação em cima para aperfeiçoar. Então, não é substituir, não é uma briga entre tradição e inovação. O operacional é importante, a tradição é importante, mas a gente tem que falar muito, muito além disso. E eu tenho visto, Sinara, nos webinários que eu tenho feito, nas palestras e até nas minhas redes sociais, que muitas vezes, quando eu trago um conceito novo, um conceito de gerenciamento de projetos. Aí eu falo o que significa definir escopo, o que significa ter um termo de abertura de um projeto, ou o que significa ter um quadro Kanban, no caso da metodologia ágil, Scrum. Muitos cerimonialistas que têm participado dos meus eventos, dos meus cursos, eles acabam percebendo que algumas coisas ali eles já fazem. Eu já tenho um quadro mais ou menos que eu faço isso. Quando eu faço um brief com o cliente, eu já crio ali mais ou menos um tempo de abertura. Então, ele começa a entender similaridades entre o que ele faz no dia a dia e entre o que é respeitado como melhores práticas de mercado. E por que isso é importante? Porque a gente vai ser respeitado como uma ciência quando a gente tiver uma linguagem técnico-científica. Então, saber aquilo que você faz, você saber que tem um nome, saber que tem um conceito por trás e saber que tem uma prática que é considerada referência de mercado. Então, aquela anotaçãozinha despretensiosa, etc., se você colocar num determinado formato e colocar a serviço de alguma coisa,
para gerar um resultado, para gerar depois um dado que você vai apresentar, uma informação. Então, aí sim, você vai ser respeitado como um cientista, né? Utilizando a sua atividade como uma ciência, porque você vai saber dar os nomes corretos, os usos corretos e as ferramentas corretas. Então, essa linguagem técnico-científica que a gente fica falando e que a gente traz aí, no caso de projetos que a gente traz do PMI, ou no caso de quando a gente fala de imagem e reputação, que a gente pode trazer do Reputation Institute, a gente fica bebendo dessas fontes para contribuir para que o setor de cerimonial seja visto de uma forma mais integrada e mais respeitada. Não é ali o beabá do cerimonial que vai trazer esse diferencial, mas o beabá, assim como a gente, quando está aprendendo a ler, tem que saber o abecedário, ele é essencial. O beabá do cerimonial é essencial. Mas se você quer crescer, se você quer ser respeitado, valorizado, tem um mundo além disso. E aí, quando a gente entra no campo da estratégia, que, enfim, eu bebo na fonte do Mintzberg, provavelmente você também, que fala da estratégia como um plano, ou como um estratagema, ou como um padrão, um posicionamento. Olha a quantidade de possibilidades que um cerimonialista pode usar quando ele vai organizar um evento. Minha estratégia de posicionamento com esse evento, qual vai ser? X. Eu vou usar uma estratégia de padrão, ou seja, eu vou organizar esse evento como eu faço todos os outros, para que as pessoas vejam a nossa instituição como coerente ao longo do tempo. Então, eu vou fazer igualzinho para a pessoa lembrar que o outro foi igualzinho, e aí a minha estratégia de padrão vai construir um padrão na cabeça. Ou não, eu quero ser totalmente inovador da minha cabeça, meu chefe tem um pensamento que é totalmente peculiar. Então, aí o Mintzberg diz para a gente, você pode usar a estratégia como uma perspectiva, como algo que vem da intuição daquele gestor, do trabalho que ele não necessariamente de dados do mercado, mas do que ele tem na cabeça dele. É tão rico, né, Sinara, esse campo da estratégia, que às vezes me dá uma certa angústia de falar, gente, cerimonialistas usem isso, porque é rico demais. E aos poucos a gente vai tentando trazer conceitos, né, fazer webinar e as pessoas irem se familiarizando. Obviamente, a gente não está aqui como dono da verdade, mas é sim um trabalho de desbravador, de bandeirante, de cortar com foice, enfim, não há como negar, né? Eu preciso... Engraçado você falar isso, né? Porque quando a gente falou aqui, né, de batalha, de guerra, de trincheira, você vê como a coisa tá internalizada mesmo, né? Porque o que é estratégia? Você colocou aí, você falou que você foi fundo, né? No estratagema ainda, né? No termo. Fui lá longe. Na origem do termo grego, né? Que é justamente aquela ideia de você ter um conjunto de planos, né? De ações integradas para que você vencesse uma batalha, né? Você tem um método, uma forma que pode ser alterada, como você colocou aí agora brilhantemente, de acordo com o evento, porque o cerimonialista que tem essa visão 360, ele precisa entender que existe uma identidade, precisa haver um padrão que vai identificar a sua instituição, organização, qualquer que seja, mas também precisa ter a perspectiva e esse olhar, digamos assim, safo, perspicaz, de saber que muitas vezes também é necessário recuar, porque pode ser que aquilo possa impactar a empresa. Para a audiência que nos ouve, eu preciso colocar duas situações que você falou aí, para botar todo mundo na mesma página, né? Porque nem todo mundo é cerimonialista que nos ouve. Então, quando nós estamos falando muito de decretos, eu preciso, assim, só fazer o registro, que quando a gente fala muito dos decretos, nós estamos falando de basicamente 70.274, que é ordem de precedência, né? Porque a gente que lida com autoridades precisa saber botar cada um no seu quadrado, então a gente precisa dar prerrogativas de acordo com, né, o status ou o cargo que aquela pessoa ocupa, né, no momento da solenidade, e o outro é 5.700, que é a utilização dos símbolos nacionais e que a gente precisa fazer uso, principalmente fazer muito mais uso do que pensam, né? Apesar de serem decretos que são, enfim, muito antigos e que precisam de uma revisão, mas que não sofrem mais, como eles colocam no documento, multa e apreensão se você não
não aplicar na risca, mas a gente deve, eu penso, né, como um dever de honra à pátria, independente de qualquer coisa. Então, só para a gente nivelar, isso é, assim, o básico, do cerimonialista, não é decorar os decretos, mas você saber trabalhar com eles e outros tantos que existem, que respaldam, né, de convenções e questões políticas e de relações bilaterais que nos respaldam no recebimento, principalmente de missões e de autoridades internacionais, e também aquelas convenções sociais que nós temos, né? Além da boa e velha etiqueta que a gente também precisa fazer cumprir enquanto cerimonialista, é casamento aí de toda a vida, né? E que as pessoas entendem, infelizmente, né, como perfumaria, né, como purpurina, mas que tem o seu valor quando nós estamos falando de imagem, como a gente já contou. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né? Esse é o nosso básico, é o nosso feijão com arroz, que, como Pedro colocou muito bem, você não pode partir para um estágio mais avançado, que é você trabalhar de uma forma estratégica, com método e processo, se você não domina o básico na sua condição de cerimonialista. Então, você precisa dominar esses conhecimentos, esses e muitos outros que compõem os fundamentos ali do cerimonial, e aí, a partir, obviamente, de uma gestão dita como estratégica, você começar a inserir na sua prática esses processos e esses métodos que Pedro citou. Assim, só para a gente fazer um parênteses. Não, foi essencial isso, até mesmo para as pessoas que estão ouvindo compreenderem junto com a gente que o básico ele é importante, não é só porque ele é um decreto. Claro que o fato dele ser um decreto, ser uma lei, eles são importantes, a gente tem que seguir, mas ele é o nosso porto seguro. É a partir daquele porto seguro que a gente vai conseguir executar o nosso trabalho e conseguir trazer melhorias, porque um decreto que era decreto de 70, ele tinha cargos, tudo bem, ele vai sendo atualizado com cargos e tudo mais, mas tem coisas que não fazem sentido mais hoje em dia e que não são mais a prática do mercado, né? Então, quando você falou do recuo, às vezes o recuo é estratégico, às vezes você voltar para o básico é uma estratégia sua. Você fala assim, não, isso aqui vai dar um problema se eu fizer, porque, enfim, essa pessoa que tem essa precedência não se dá bem com a pessoa que ficou ao lado, então você volta lá no decreto para falar assim, não, vamos fazer dessa forma, e aí você se utiliza dele de uma forma estratégica. Quando eu falei do recuo, eu pensei aqui, por exemplo, eu tive uma situação uma vez, em um evento, eu estava assessorando, fazendo a organização do próprio evento, mas eu assessoro toda a parte de cerimonial, né? O cerimonial aos cerimonialistas da casa. Porque a gente precisa contextualizar o cerimonial dentro dessa ideia maior da organização de eventos e do impacto para fora da instituição. E aí, nós tínhamos uma foto, aquelas fotos oficiais de final de evento, e tratava-se de um órgão jurídico, e a presidente queria fazer a foto oficial no lado externo, queria fazer em uma área externa e emblemática de Salvador, que conseguisse pegar o ponto e tal. E eu fui obrigada a sinalizar a ela que era maravilhoso do ponto de vista né, do acolhimento enquanto anfitriã e tal, mas assim, com a sociedade toda ao nosso redor, né? Que tipo de questionamento e de imagem nós estamos passando de fazer um evento, depois entrar num restaurante que tem um determinado padrão e aquelas pessoas estão vindo e são servidores públicos e estão... Aí você começa a pensar, a imaginar que outro dia as contas de um tribunal de justiça estavam no Fantástico sendo questionadas, né? Os itens que constavam em um evento ou nas licitações de um tribunal estão sendo questionados, a gente precisa se preocupar com isso, porque nos dias de hoje, com transparência e com a internet, bater uma foto, tá na internet, virou meme. A gestão da crise é muito pior se você tem condição de avaliar o cenário e dizer como é que eu posso atender a minha autoridade, mas assim, levar o conhecimento dela, que ela precisa estar a par das consequências que podem ser geradas para a imagem, para a sua própria imagem, para a imagem da instituição, se ela tomar aquela decisão. Então,
precisa saber o protocolo de uma foto oficial, mas você precisa ter essa visão estratégica e mostrar ali a pessoa que você está assessorando no momento, prós e contras de determinadas atitudes, né? Então, eu acho que o estratégico, ele perpassa por isso. E para a gente, mais uma vez, nivelar a nossa audiência, eu queria muito que você colocasse, assim, na sua opinião, ou na nossa, né? Porque a gente está, como eu disse, a gente tem um pensamento muito uníssono, muito igual. Como é que você pode definir para a audiência o que é um cerimonial estratégico? O que você tem de diferente no cerimonial estratégico da prática convencional do cerimonial, para ficar bem claro assim para a nossa audiência? Depois eu vou entrar na história do PMP, que eu acho que é um capítulo à parte que eu preciso conversar com a audiência, porque eu acho que é um bálsamo, né? Que eu não posso deixar de comentar. Não, com certeza. Bom, sempre que a gente fala de estratégia, traz para o campo do cerimonial, a gente está falando de reunir ali todas as ações, todas as iniciativas que aquele cerimonialista vai ter dentro da instituição ou para o cliente dele, orientados para um resultado específico que seja este vinculado ao que a instituição ou que o cliente deseja. Então, a partir disso, a gente tem aí uma série de tomadas de decisão que vão se alimentar deste resultado esperado. O que eu quero dizer? Se você não tem uma estratégia bem definida, os seus eventos, eles vão ser como... Vamos falar da guerra aqui. Você vai estar atirando para cada hora para um lado diferente. Você tem que saber mirar. E como os eventos são instrumentos, e o cerimonial é um processo que te utiliza desses instrumentos, a gente precisa utilizá-los para um resultado específico que esteja alinhado. Então, quando eu falo de cerimonial estratégico, é sempre se questionar, ao você executar uma determinada tarefa, ou desenvolver um produto, ou organizar um evento, qual que é o direcionamento que você vai estar dando a ele, que vai extrapolar a experiência das pessoas naquele ambiente. O que eu quero dizer? Você falou de imagem e reputação. O evento ele vai durar 1 hora. O impacto do seu evento ele pode durar dias, semanas e até meses. E é esse pensamento que tem que ser estratégico. Você não tem que pensar só naquela 1 hora de evento. Você tem que pensar o que você vai poder gerar a partir daquele instrumento. Sempre lembrando, né? O evento é um instrumento, é um projeto. E aí a gente entra daqui a pouquinho nisso. O cerimonial ele é muito mais que isso. Ele é um processo que tem um impacto muito poderoso. Então, cerimonial estratégico é isso. Tinha um chefe de cerimonial do Itamaraty, o Rui Casais, já tem um tempo que ele foi chefe de cerimonial, que ele sempre dizia que cerimonial é quem senta ao lado de quem. E quando a gente pensa, poxa, mas é uma visão tão reducionista, uma visão tão operacional, etc., ele dizia não. Quem senta ao lado de quem significa quais relacionamentos eu vou construir a partir daquele posicionamento. Quem eu vou escolher, de que forma, para interagir com quem e para eu ganhar qual resultado depois que o evento acabar. Então, por mais que a gente tenha uma percepção operacional de algumas coisas, o pensamento estratégico ele vai expandir isso. Ele vai expandir a nossa mente, expandir a nossa visão. E quando a gente faz isso, no meu caso, eu trabalhava dentro de uma empresa, né, que visava lucro, que tinha um plano de negócios, etc. Mas, às vezes, é uma cerimonialista social, que tem ali um cliente, uma noiva, etc. Não importa qual que é o tipo de evento. O que importa é essa mentalidade estratégica de resultado. Uma noiva que programa um evento, um casamento daqui a algum ano, etc. O que ela quer com aquilo? Né? Como é que você vai tornar aquele evento memorável? O casamento é provavelmente o evento mais importante da vida dela. Você quer que ela se lembre para sempre ou que ela prefira se esquecer para sempre? Você quer que as pessoas que participaram, qual a mensagem que as pessoas querem levar daquela experiência? E a partir dessas, não suposições, mas desse levantamento de expectativas, de informações, é que você vai escolher. Aí que você vai usar o cerimonial tradicional, você vai usar uma coisa mais ágil, ou você vai escolher o tipo de evento. Se eu vou fazer um congresso, se eu vou fazer um simpósio, se eu vou fazer uma mesa redonda. Veja que cada tipo de evento, cada tipo de mesa que você montar, etc., vai propiciar tipos de relações diferentes. E assim você vai conseguir ter um melhor resultado
perante o seu público, perante a sua audiência. Pode parecer, às vezes, um pouco complicado por causa dos termos que a gente usa, stakeholder, audiência, não sei o quê, mas na prática é você sempre pensar o que você quer ao fazer determinadas escolhas. É sempre você ter em mente que você não trabalha com o decreto ou com a presidência, você trabalha com imagem e com reputação. O cerimonialista, muito cerimonialista não tem noção desse poder que é trabalhar com imagem, né? Nem que seja para ser invisível. Tem gente que a estratégia é, não, eu quero que ninguém perceba que o cerimonial esteja aqui, que seja invisível. Aí você adota aquele padrãozinho, beleza, mas você tinha uma estratégia para isso. Você não fez só porque sempre é feito, você fez porque o seu objetivo ali era esse, era passar despercebido, porque o conteúdo é que tinha que sobressair, não eram as dinâmicas, não era a interação, eu não queria interação da plateia, eu queria foco 100% naquele conteúdo, daquele palestrante, etc. Então você escolhe estrategicamente as ferramentas, o formato, o tipo, como se darão as interações, etc. Acabou que eu não fui conciso, mas é um pouco assim, um pouco de cada coisa para construir esse cerimonial estratégico. Não sei se ficou claro. Eu espero que sim. E se não, assim, sugiro fortemente que retorne a ouça. Porque eu acho que são coisas muito importantes que foram ditas e que precisam ser digeridas com muita consciência, com muita presença de cada palavra. Porque a importância daquela mensagem. Engraçado, eu estou começando a acreditar que você não me disse que era praticamente um irmão gêmeo perdido, né? No mundo. Eu estou começando a acreditar. Porque, olha só, se você for nas minhas redes sociais, você vai ouvir essa palavra reputação toda hora. Por quê? É que nem estratégico. Eu tenho um trabalho de marca pessoal. Hoje, além da tática, né? Alguns ouvintes sabem da minha história, mas eu vou te pedir licença e vou colocar de novo e até trazer para o Pedro, né? Porque eu não sei se o Pedro em si conhece, mas eu tive uma entrada na área de eventos como promotora. Depois eu comecei, como eu não tenho um padrão, né, de recepcionista, principalmente quando eu comecei, que a gente tinha aquele padrão estereotipado mesmo, alta, magra, loura, lindíssima, mas eu era muito safa, eu comecei a fazer supervisão muito rápido, e depois produção. E eu comecei a perceber que quem tinha conhecimento de cerimonial era raro e se destacava. Uma recepcionista que soubesse fazer uma plenária, ela tinha um outro valor, porque a gente sabe que é raro. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar cerimonial e protocolo. Isso ainda na faculdade, tá? E aí, quando eu comecei a estudar cerimonial e protocolo e me formei, comecei a trabalhar como professora na área inicialmente e depois como chefe de cerimonial acadêmico, eu já estava cerimonialista, né? Porque eu incorporei isso como uma minha prática diária, me submeti ao CNCP, que é o Comitê Nacional de Cerimonial Público. Eu sou de uma época em que a gente tinha que submeter o currículo para apreciação e aceite na entidade, não é como hoje, que é muito mais liberal e receptivo. Naquela época era realmente um petit comitê para você estar ali. Quando eu resolvo empreender, né, eu dou de cara com o PMI. É o meu primeiro grande projeto, né, o primeiro grande cliente. Fazendo um pulo dessa história, a tática, pelo fato de eu ser cerimonialista, a tática sempre teve como diferencial atender muito a área jurídica, que é uma área que valoriza muito a questão do cerimonial e do protocolo, as prerrogativas, por uma questão natural, né? Então, a gente atende muito essa área jurídica. E o que aconteceu? Eu me via, enquanto cerimonialista, atendendo aquele evento, a instituição, e fazendo quase que um trabalho personalizado com a autoridade, de imagem, de marca com a autoridade. A coisa aconteceu assim, muito, muito fluida, né? Eu ficava, às vezes, 7, 8 meses tomando conta de um congresso ou para um evento acontecer, e eu me via ali cuidando da imagem
daquela pessoa, de marca pessoal. E aí eu comecei a perceber que aquilo poderia ser um outro negócio, né, a médio prazo. Depois vieram algumas amigas e média trainings, inclusive uma que é Relações Públicas, que diz que eu não sou Relações Públicas de fato, mas sou de Direito, de tanto que eu estudei na área, mas ela trabalha com média training, com a formação e a preparação de porta-vozes, e eu entrava com esse diagnóstico de imagem e tal. E aí começo a fazer o trabalho de marca pessoal a partir daí, né, que eu acabei desengavetando há pouquíssimo tempo na pandemia como uma outra possibilidade de negócio que todos nós fomos levados a nos reinventar. Era algo que eu já fazia veladamente para políticos, para autoridades, de forma muito 1 a 1 para quem pedia, e eu acabei externalizando no trabalho. Mas esse trabalho de marca pessoal, na minha maneira de ver, está muito calcado no meu histórico como cerimonialista, e eu trabalho em cima de reputação. Reputação faz a sua competência chegar antes de você. E, para mim, reputação é diligência, é perícia e diligência, sabe? Que são coisas que eu trago do cerimonial. É uma bagagem, né? A própria chegada no trabalho de marca pessoal veio da minha história como cerimonialista, pela atenção às convenções sociais, à etiqueta, enfim, ao controle daqueles ambientes ali onde você tem muitas autoridades. Mas isso tudo eu estou relatando porque eu, trabalhando as pessoas, primeiro as organizações e depois as pessoas que, de alguma forma, personificam ou estão à frente de uma organização, às vezes empreendedores pequenos, donos dos seus negócios, profissionais liberais, até grandes políticos, tudo passa por essa reputação que, na verdade, é berço, é base do que a gente vê no cerimonial e protocolo. Não posso deixar de comentar isso. E a outra coisa que eu queria comentar... Não, mas é importante você comentar isso, porque eu acho que é uma das visões mais poderosas que a gente pode ter. E hoje em dia, inclusive, reputação é o que faz as marcas terem o valor que elas têm. Não é só a qualidade do produto, não. É a reputação da marca, da empresa ou da pessoa. Então, a gente tem que pensar na reputação dos nossos clientes, da nossa instituição e na nossa também. Como é que eu, cerimonialista, vou construir a minha reputação? Reputação, já que a gente está falando bastante de conceito, né, Sinara? Um dos conceitos de estratégia do Mintzberg também é que estratégia é aquele comportamento consistente ao longo do tempo. E o conceito de reputação é exatamente esse somatório de imagens, né? Essa consistência ao longo do tempo que vai construir a reputação. Não é um evento. Um evento você pode passar uma boa imagem, e aí a diferença de imagem e reputação. Então você fez um bom evento lá como cerimonialista, como organizador. Legal. Você não construiu uma reputação com o seu público, você passou uma boa imagem. Isso é o começo. Agora, você adotando as estratégias ao longo do tempo, em vários eventos, com certeza você vai estar construindo uma reputação com seus clientes. Se você é um profissional liberal, um cerimonialista que trabalha sozinho, etc., isso vai estar em tudo que você faz. Na maneira como você publica nas redes sociais, a maneira como você executa os seus eventos, tudo isso é construção de reputação. E muitas vezes as pessoas não se atentam e aí não conseguem ter as pessoas não sabem, o público delas não sabe avaliar aquele cerimonialista, né? Reputação tem a ver com o valor que a gente dá, né? Assim, a avaliação que a gente... não é à toa que reputação é medida, né? Você bota 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, etc. E a pessoa não vai saber nem avaliar você, porque o seu conteúdo é tão difuso, ou os seus eventos, eles não têm ali uma identidade, uma maneira de ser, uma maneira de fazer, que, olha, essa aqui é a cara da Sinara, essa aqui é a cara do Pedro. Hoje, se eu falo em estratégia, eu penso no Pedro. Se eu falo em estratégia, eu penso na Sinara. O que é isso? É uma reputação. Coerência. A palavra não sai da nossa boca, também. O tema não sai dos nossos webinários. Coerência, consistência ao longo do tempo. As pessoas têm que se atentar a isso e olhar o evento como uma ferramenta para isso. Eu acho que
para construir eu algo. acho que você falou tempo, aí, né? É importantíssimo. Coerência, né? Um alinhamento do que você fala, do que você faz, do resultado do teu trabalho, do que você apresenta nas suas redes sociais, no seu trabalho offline, porque reputação não é uma coisa que se constrói online, reputação é algo que é vivido no offline, é na vida real que acontece, né? O que as pessoas chamam de posicionamento ou autoridade digital, que é você ficar ali colocando a sua opinião, se posicionando, falando sobre algo, é uma questão dentro do formato digital, ele é vazio se você não está ancorado em algo que precede isso no offline. É a história da coerência e da consistência, como você colocou aí super bem. Eu acho que a reputação é com base nisso. Um trabalho de marca pessoal ou um trabalho de um cerimonialista, seja ele público, privado, autônomo, social, enfim, qualquer que seja, um organizador de eventos de uma forma mais ampla, para ele adquirir essa reputação em seus eventos, a coisa precisa preceder a ele, né? Precisa falar mesmo na ausência dele, como eu costumo dizer. Você pode me odiar, mas você não tem contrafatos no argumento. Você não pode não atestar que existe uma qualidade e uma competência ali, independente da sua relação ou do que você pense da pessoa, por exemplo. Então, reputação é algo muito maior do que questões, por exemplo, pessoais, né? Então, tem um brilho nesse negócio, e quando a gente faz de uma forma bacana, bem pensada, planejada, estratégica, acho que esse é o ponto B que você fala, sabe? De onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. Mas é interessante isso que você falou, que assim, a reputação ela precede o evento. Então, à medida que você vai construindo ela, quando você tiver já uma reputação mais forte, consolidada, etc., antes de você executar o evento, você começar a divulgar, as pessoas já estão fazendo valor positivo daquilo. Veja só, você se esforçou tanto para aquela hora de evento, mas você já está colhendo frutos antes do evento acontecer. E você vai colher frutos muito depois que o evento acabar. Que a reputação que você falou, ela precede, e aí, sem querer ser repetitivo, mas enfim, no livro Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, que é a Bíblia da Estratégia e tudo mais, ele fala assim, que a melhor estratégia é aquela que precede o conflito, que é aquela que faz com que o conflito nem aconteça, porque você foi tão bom estrategista que você evitou que não é aquela estratégia que você vai usar na hora da guerra. Então não é na hora do evento. A melhor estratégia é aquela que você vai usar antes, que quando chegar o evento você não vai precisar lutar, você não vai precisar guerrear, não vai ter conflito, não vai ter gafe, não vai ter nada, porque você já foi um bom estrategista antes disso. E tem tudo a ver com reputação. Essa articulação também, né? Prévia, você agora falou assunto... assim, profundamente como relações públicas, né? Alguém que intermedia ali as relações e articula e consegue abafar a crise antes que seja necessária a gestão dela, né? Isso é maravilhoso. Mas para poder a gente encerrar, fazer uma consideração a respeito dessa questão da utilização dos processos de gerenciamento de projetos que você comentou, porque a gente, né, eu inclusive fiz esse spoiler, prometi à audiência, né, fazer uma correção, lhe pedir desculpas se eu dei a entender, mas eu não sou PMP, eu não sou. Eu nunca me submeti. Eu acho que eu tenho, inclusive, um presidente aqui que sempre fala que eu deveria fazer. Apesar de que eu já fiz uma série de simulados e desde o primeiro eu consegui mais de 66%, que é o necessário, né, para aprovação, sem estudar, diga-se de passagem, mas é porque eu respirava aquilo. Né? Aqueles 52 processos eram meu dia a dia tomando conta de um capítulo. Então, não era muito tranquilo para mim, assim. E pensar como americana, porque eu sempre digo a quem vai se submeter à certificação. Você não pode ficar pensando na realidade que você vive aqui no Brasil. Você tem que pensar com essa, né, dentro daquela forma americana
que é, inclusive, base para outras certificações internacionais que eu me submeti, que consegui nas avaliações, é justamente, acho que o grande pulo do gato é pensar como um americano e não um estrangeiro que está submetendo a certificação. Mas eu tenho uma história, né, com gerenciamento de projetos que eu defendo muito, todo mundo que me conhece sabe e também pode ver aí abertamente nas minhas redes sociais, mas independente disso, isso é uma prática dentro da tática, né, e que você também tem divulgado muito. Então, pelo fato de você ter a certificação, né, de gestor de projetos, digamos assim, numa tradução mais livre, né, mas de uma certificação internacional como gestor de projetos. E aí, Pedro, eu queria que você só desse a cereja do bolo para a audiência de que, assim, talvez com informações que as pessoas vão ter que ir buscar comigo, com você, mais adiante, em livros e etc., mas dá a cereja do bolo, enquanto gestor de projetos, alguém que procurou a certificação e implementou práticas, o que você trouxe, seja da gestão de projetos tradicionais ou seja dos métodos ágeis para a sua prática profissional e que você recomenda super? Essa questão do gerenciamento de projetos é porque quando eu fui ao longo do tempo desenvolvendo métodos e práticas de cerimonial estratégico, eu acabei desenvolvendo um método que conjugava todos eles, que eu chamo de gestão diamante, que é inclusive o nome da minha empresa de consultoria. E a gestão diamante, ela pressupõe 8 dimensões de gestão para você ter aquele diamante completo da gestão estratégica dentro do cerimonial. E quais são essas 8 dimensões? Gestão da reputação, gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão do relacionamento, gestão de inovação e processos, gestão de desempenho, gestão do conhecimento e, por fim, gestão de projetos. Então, dentro de cada dimensão dessa gestão, tem aqui melhores práticas, tem adaptações para o mundo, para o dia a dia do cerimonial, etc. E eu estou desenvolvendo um curso a partir dessa gestão diamante, só que enquanto o curso não está pronto, eu tenho feito webinários específicos de cada dimensão. Então, eu fiz um webinar de cerimonial ligado à reputação e imagem, fiz um webinar de gestão da inovação, chamava até Quem Tem Medo do MC Robô, dessas cerimônias robô, falando de inovações, e aí fiz esse webinar de gerenciamento de projetos. Então, aos poucos, eu tenho trazido um pouquinho de cada dimensão dessa para o dia a dia, e isso faz com que as pessoas comecem a ter a compreensão do todo a partir das partes. Então, quando a gente pensa em gestão de projetos, eu nunca penso nela de uma forma isolada, eu sempre penso nela dentro do diamante. Como é que a gestão de projetos vai conversar com a gestão da reputação, vai conversar com a gestão da qualidade, vai conversar com a gestão da inovação, por exemplo. E como a gestão de projetos, o gerenciamento de projetos é uma atividade bastante sólida no mundo inteiro, então a gente tem aí, nesse caso, dessa dimensão, a bênção de ter aí um guia do PMI, por exemplo, que é um guia de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Então, ele vai trazer para a gente não uma metodologia, mas assim, boas práticas, como é que tem se alcançado bons resultados a partir de determinadas práticas. Então, partindo do princípio de que todo evento é um projeto, por quê? Porque todo evento é temporário, assim como é um projeto, todo evento é executado por pessoas, um projeto, enfim, todas as características de esforço temporário, resultado único, que é o conceito aí do projeto, também tem a ver com o evento. Todo evento é um esforço temporário que tem um resultado único. Você pode tentar repetir igualzinho o evento amanhã, mas o resultado de amanhã vai ser ligeiramente diferente. Então, assim, o produto que você gera é único. Então, por que não trazer as práticas de gerenciamento de projetos para gerenciar eventos? Por que não trazer ferramentas como, por exemplo, uma estrutura analítica de projeto, que aí são algumas linguagens mais técnicas, né? Mas, digamos, a estrutura analítica de um projeto é o organograma daquele projeto. Então, pensa no organograma de uma empresa, aí você tem ali os departamentos, etc. Agora, pensa que se o seu evento fosse uma empresa, como é que seria esse organograma? Quais são as partes que o compõem? Quais são as entregas que você vai ter? E aí isso se aplica muito bem. Ou, por exemplo, um termo de abertura. Um termo de abertura de um projeto é aquele documento que autoriza o início do projeto e que traz informações iniciais para que aí sim ele seja planejado, né? Ele antecede o planejamento de um evento, de um projeto. E por que não de um evento?
né? Por que não fazer um termo de abertura onde eu vou consolidar algumas informações ali básicas, simples, vou mostrar para o meu gestor, para o meu patrocinador, para o meu chefe, e ele vai autorizar o início do planejamento daquele evento. Tudo que o gerenciamento de projetos pode trazer e que faz com que seja o trabalho de organizar eventos mais estruturado, mais organizado, eu acho que é positivo. E é nesse sentido que a gente fica bebendo nessas fontes. E os métodos ágeis é a mesma coisa, né? Por que a Toyota montava um quadro gigante lá com cartõezinhos dizendo em que fase de produção estava cada parte do carro? Por que esse quadro gigante não pode ser um quadro na minha sala, onde o meu evento vai ser dividido em partes e a partir daquele quadro pequeno com post-it, que é chamado Kanban, por que eu não posso gerenciar o meu evento visualmente para todo mundo saber em que parte do evento está em qual fase de produção, de andamento, né? Então, são esses links, né? Gerenciamento de projetos aplicado a cerimonial e evento, dentro dessa visão diamante que eu tenho, que eu trago, é como que essas práticas, que às vezes parecem muito longe, podem beneficiar a gente aqui no nosso quadradinho, né? No nosso cantinho e tudo mais. E aí, enfim, a gente ter o PMI com um guia de melhores práticas ajuda muito, né? Aí não precisa ser tão desbravador assim, a gente precisa ser só um intérprete daquelas práticas, daquelas ferramentas para a realidade nossa de eventos cerimonial. E eu acho que só beneficia, então, por que não? Perfeito. Eu comentei com você que você era o 4º ser humano que eu conheci utilizando gestão de processo, assim, você falou, né, no guia do PMI, que a gente chama de PMBOK, né, que assim, utilizando ali como base, né, na tática, a gente usa ainda termos de abertura de projeto, TAP e EAP, que é a análise, né, é a estrutura analítica do projeto. A gente entende que a gente faz gestão de portfólio, porque, como você colocou muito bem, cada evento é um projeto, né? A gente entende o escritório como um PMO. Então, é uma concepção que veio graças a esse primeiro cliente, que depois virou um grande parceiro e que me mostrou um mundo de possibilidades e que depois a gente vai adequando, utilizando, porque uma coisa muito importante é registrar, gente, que qualquer empresa de qualquer tamanho pode utilizar essas práticas. Não é algo que é porque o Pedro veio da uma Petrobras ou porque a Tática tem 14 anos. Não é isso. A Tática era pequenininha, tinha 1 ano, quando teve a bênção de encontrar o PMI pelo cominho, e a gente adotou aquilo. Agora, óbvio, você vai adotando aquilo que vai fazendo sentido para você e vai criando robustez à medida que você vai aprofundando na coisa. Mas você vai adaptando para a sua realidade, né? Se você, igual eu falei, não precisa ter um quadro gigante como o da Toyota, mas você pode organizar pequenininho ali, no tamanho de um quadro. Hoje eu faço um bem casado, um melhor do que vem para mim, tanto do gerenciamento tradicional quanto de métodos ágeis. Né? Aquilo que se adequa à minha realidade. Eu não abarco tudo de ambos, ou criei uma questão separativista de um ou outro. Né? Hoje a gente vai utilizando e agregando aquilo que, como você colocou muito bem, faz sentido para mim e se adequa às nossas possibilidades e à nossa realidade. E isso vai levando. Pedro, eu espero sinceramente que a audiência ouça e ouça novamente a nossa conversa. Eu achei muito rica. Eu quero te agradecer demais por ter aceito o convite, por ter dividido o seu conhecimento, a sua experiência, provar que é possível, sim, não existe nada de colérico, nem de monstruoso, nem de complexo, e que estratégia e ser estratégico é muito mais simples, pode ser prático, e é muito mais uma questão, como eu coloquei, de posicionamento, de presença, de você ter consciência
de que você sabe quem você sabe qual é, com o que você trabalha, você sabe onde você quer chegar, que resultado você quer entregar. É muito mais uma questão de consciência, ser estratégico, que obviamente vai se respaldar naquelas coisas que a gente falou, buscar perícia, ter diligência no que faz, e com isso chegar a uma reputação favorável, mas eu acho que é muito, muito importante o seu recado, a nossa luta aí de mostrar que os profissionais de eventos, os cerimonialistas, para serem vistos, né, percebidos, porque valor a gente precisa dar e ser percebido, né? Como valoroso, como estratégico, passa por essa consciência, por essa adoção de métodos. É isso que vai fazer com que a gente consiga se posicionar bem. Então, eu quero te agradecer demais por conseguir demonstrar isso para a audiência na prática, né? Não somos melhores que ninguém, somos pessoas que buscamos exercer essa verdade e estudar, obviamente, né? Bastante, para poder aplicar de uma forma respaldada, mas que é possível e é muito mais simples do que o glamouroso, né? Utilizar a palavra estratégia. Viver. Qualquer melhoria, por menor que seja, ela vai ser bem-vinda. Então, ninguém é obrigado a utilizar os quase 50 processos do PMI ou utilizar as 8 dimensões da gestão diamante. Você pode usar uma, dois processos. O importante é você entender, saber que existe, que essas coisas estão à disposição para a gente utilizar. Então, assim, buscar o conhecimento, né? Buscar os conteúdos. Eu sempre digo para as pessoas em termos de Instagram, para as pessoas seguirem mais conteúdo do que pessoas. Muito bom. Né? A gente não está seguindo pessoas, está seguindo conteúdo. Então, se o meu conteúdo te interessa, aí eu convido as pessoas para me seguirem. Caso o meu conteúdo as interesse, pedroamorim.cerimonial no Instagram. Siga um conteúdo. Se aquele conteúdo for adequado para você, siga aquela pessoa, mas não foca... Acho que a questão das musas fitness e dos influenciadores, que são modelos, etc., é outro público. A gente não está falando aqui dessa questão de gestão, de profissional, de utilizar o Instagram de uma forma profissional e de crescimento mais do que a estética, né? Sigam conteúdos. E até acho que a gente pode, de repente, escrever alguma coisa junto, Sinara, que a gente falou de 3 Cs. Letra C, né? 3 Cs. Coerência, consistência e consciência. Os 3 Cs do novo cerimonial. Já tem aí um artigo, um paper saindo, alguma coisa. Eu já disse ontem, quando eu estava conversando com o Pedro, eu falei, Pedro, vamos escrever um livro. Porque a gente já falou aqui para escrever um livro. Só conversando assim na prévia do podcast, gente. Vocês não imaginam. Se deixar, eu vou até aqui, não sei que horas. Mas, enfim... 24 horas, não pode. Vocês acompanham a gente lá nas redes sociais. Essa semana a gente está trabalhando muito, o cerimonial está em alta pela data, pela grande data. Parabéns, Pedro, pelo profissional que você é, pela pessoa, pela sua trajetória e pelo Dia do Cerimonialista. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sinara, agradeço você e a todos que estão escutando a gente. E a gente segue à disposição, né, pelas nossas redes. Vamos aumentar aí nosso networking com o maior prazer. Obrigado pela oportunidade. Então, esse foi o nosso podcast de número 10, o nosso episódio. Comentários, sugestões, dúvidas, por favor, entrem em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram da Tática Eventos. Até o próximo episódio.